Então, projeto Vozes do Silêncio, entrevistas com o nosso grupo de criação, né? Trabalhar com teatro trabalhar de forma coletiva. A gente está aqui com o Kleber Oliveira, que é fundamental nesse trabalho de Vozes do Silêncio, filme não filme, né? O Kleber tem uma trajetória múltipla, é um multiartista, ele é um visagista, mas ele vai contar um pouco para a gente os caminhos, os atalhos e as pistas da criação dele até ele chegar em Vozes do Silêncio. Vamos lá. Oi, Kleber. Oi, Fábio. Oi, gente. Boa tarde. Bom, na verdade, eu demorei muito tempo para me tornar visagista, né? Tenho 52 anos, essa carinha, mas eu comecei entrando no teatro, fazendo cursos de teatro e tal, e trabalhando com teatro. Migrei um pouco, mas é uma coisa que não era só migrar, né? Era juntar forças. Eu fiz Escola Nacional de Circo, então passei 4 anos estudando na Escola Nacional de Circo, me formei como acrobata aéreo, né? Não tem nada a ver com maquiagem, né? Mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, né? Porque foi ali nos palcos, no picadeiro, que eu comecei a ir descobrindo o quanto eu gostava e o quanto eu ficava ali cuidando, né? Dessa coisa da maquiagem, né? Esse termo nem existia ainda, visagismo, né? A maquiagem no circo é É, fundamental, né? Assim, tipo, ela, é, o circo é cheio de cores, né? De efeitos, né? Isso, então, eu imagino o quão importante para um artista de circo também ter um figurino, uma maquiagem que mostrem bem o com trabalho. certeza, com certeza. E assim, eu sempre primei assim nos trabalhos que eu fazia por ser o cara que chega no camarim 2 horas antes e que, sabe, que ficava ali com pincel e super cuidadoso. Sempre gostei muito de fazer em mim mesmo, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo também para alguns amigos que queriam. Eu fazia figurino, eu fazia maquiagem, eu fazia um pouco de cada coisa, né? E acabei, depois de muito tempo, começando a criar alguns trabalhos para uma companhia específica, que era uma companhia de circo, que chama Up Leon, que é uma companhia brasileira que leva artistas para a Suécia, Alemanha, e leva trabalhos também de palco para navios e coisas assim. E aí, criando esses primeiros trabalhos, eu tinha um portfólio, viu, digamos, né, de coisas que eu fazia, mas eu fazia ainda sem a intenção de ser um visagista, um maquiador, né? Eu fazia porque fazia, era uma coisa natural. Ah, me ajuda, faz para mim e tal, não tinha nem essa questão muito profissional. E Uhum. aí, Mona Magalhães, que é uma grande mestra, maravilhosa, Minha que, contemporânea de Unirio, nós sim, sim, fizemos sim, Unirio sim, sim, juntos. que é uma amiga que eu adoro muito e que é uma mega hiper profissional, uma das melhores maquiadoras visagistas do Brasil. Ela deu um curso para essa galera do circo da Companhia Pleon. E ali eu fui me descobrindo como uma pessoa que realmente desconhecia de uma técnica mais precisa, mas que na verdade conhecia muito mais do que eu não sabia, ou do que eu sabia, não sei, sabe? Você E aí ela foi, surpreendeu eu com o me que você já surpreendi, sabia, né? exatamente. E ela me falou assim: Nossa, mas você tem um traço muito bom, você tem um trabalho muito bonito. E assim, aí eu fiz mais uma segunda oficina dela, e a partir daí eu fui desenvolvendo novos trabalhos, fazendo muita coisa com pessoas de circo, principalmente. E aí um dia eu estava na Suécia viajando e ela me escreveu, me mandou um e-mail: Kleber, abriu o Prêmio Avon, é o maior prêmio de maquiagem do Brasil, se inscreve. Aí eu, Mona, que isso? Eu não vou me inscrever no Prêmio Avon. Quem sou eu? Nem me julgo um maquiador, assim, sabe? Aí ela falou assim: Eu acredito, eu tenho certeza que você pode, tenta, tenta. Aí eu falei assim: Ah, tá bom, eu vou pensar. Claro que eu não pensei nada, né? Aí passou, tipo, talvez um mês, assim, um tempão. E no último dia, na última hora,
e eu catei as imagens de alguns trabalhos que eu fazia, eu falei assim, não estou fazendo nada, o que que custa, né? Mandei, esqueci. E aí, quando eu já estava no Brasil, depois de um tempo, eu recebi um e-mail da curadoria do Prêmio Avon. Você é um dos selecionados para o Prêmio Avon. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que Sabe delícia, assim? que Fiquei delícia. todo nervosão, assim, que eu não sabia nem o que fazer, né? Porque eu falei assim, mas quem sou eu para fazer parte do Prêmio Avon? Fiquei muito nervoso e falei, Mona, pelo amor de Deus, olha no que você me meteu. E foi maravilhoso, porque através dela, através desse primeiro curso com ela, de desenvolver coisas com ela, e dessa ideia dela para que eu me inscrevesse no prêmio, eu descobri um novo caminho, né? Tipo assim, portas que se abrem. Você confirmou um caminho, né? Você É, confirmou é, e alguma coisa que você já devia estar fazendo com muito prazer, né, Kleber? Porque sim. para dar certo, para ser bom, também é algo que você descobriu uma maneira de criar, né? Sim, A sim, sim, princípio sim. parecia que estava quebrando galho, mas quando, né? Tanto é que quando você confirmou, quando teve uma profissional que há mais tempo lida e que se dedicou de uma forma, vamos dizer assim, objetiva, né? Ela te falou isso, olha, você tá pronto, você tá pronto. É. E aí foi muito bacana, porque realmente, assim, eu não tinha essa pretensão de ser um visagista, ser um maquiador, né? Mas a coisa foi me tomando, porque era uma coisa que eu já gostava e meio que foi acontecendo, assim, sabe? É, acho que a maquiagem me escolheu um pouco, mais do que eu escolhi a maquiagem. Por mais que eu gostasse muito, foi um caminho que foi se abrindo, né? E aí eu falei, teve uma hora que eu falei assim, nossa, se realmente é uma coisa que eu gosto tanto, e se realmente é um caminho que se abriu para mim, as pessoas começam a me chamar para fazer, e teve um desdobramento tão bacana, eu falei assim, é um caminho que eu quero seguir. E aí eu que vinha fazendo circo, vinha fazendo peças, teatro e coisas, né, milhões de coisas, eu fazia adereço para peça, fazia figurino, eu falei assim, eu não quero, nesse momento, fazer mais nada, a não ser maquiagem. Então, foi uma coisa muito focada mesmo, sabe? Depois que eu descobri que era uma coisa possível, que eu adorava realmente tanto, que o mercado começou a me acolher, eu falei assim, vamos fazer acontecer. E eu foquei completamente. Então, não peguei mais nenhum tipo de trabalho durante muitos e muitos anos. E aí, eu fui fazendo trabalhos com pessoas, grupos e tal, continuei durante o tempo com trabalho de circo. A própria Mona me chamou para dividir trabalho com ela, então eu fiz um trabalho, por exemplo, com o Teatro Mágico, que era o DVD do Teatro Mágico, que é um grupo incrível de música, né? E aí eu comecei a assinar peças, e fui super indicado a prêmios com algumas peças, né? Há 4 anos, 3, 4 anos, eu recebi todas as menções e premiações do Rio de Janeiro e São Paulo, com João Alfaiate, que é um espetáculo infantil. Então, eu ganhei prêmio CBTIG, ganhei prêmio Zico Salaberry, fui indicado ao prêmio São Paulo de Teatro para jovens e adolescentes, com essa mesma peça. Então, o mercado foi se abrindo, sabe? Eu fui fazendo muitas e muitas, uma atrás da outra. Esse ano, especialmente, que a pandemia começou, né? A gente teve aí um recesso, né, um período muito Começou, complicado. não, não nesse ano, né, mas no ano passado, né, Sim, 2020. sim, sim, sim. Eu fiquei assim, conheci o Kleber através da Carolina Virguês, né? Sim, Mas eu e Carol, a gente tinha trabalhado, estava trabalhando numa sequência, a gente fez uma sequência de 5 espetáculos, se não me engano, e eu sempre gostei muito de trabalhar com visagistas, né? Trabalhei com Vavá Torres, Rose Versosa, maravilhoso, sim, sim. o Caramanhos, Beto Caramanhos. Sim, Esses são Beto, grandes maquiadores, mas assim, sim, tipo, quando eu comecei a trabalhar com você, Kleber, no primeiro momento eu já entendia que era uma coisa, ao mesmo tempo, muito sensível e muito técnica. Você, ao mesmo tempo,
tem ao mesmo tempo, para o trabalho que a gente estava fazendo, né, que é um trabalho que tem uma estrutura meio doméstica, né, que tem a ver com o teatro, né? O teatro muitas vezes tem esse lugar do doméstico, do feito feito com amigos, feito com poucas pessoas, feito de uma forma que vai surgindo pouco a pouco. Mas esse trabalho também ele precisava era um trabalho preciso, porque ele trabalhar com Samuel Beckett, com o escritor irlandês, esse cara que acabou criando o adjetivo beckettiano, né, como kafkiano, como dostoiévskiano, porque ele tem uma linguagem que chega de uma forma muito avassaladora e pequeno mesmo ao mesmo tempo, né? A gente foi e foi muito bacana de cara também a proximidade e a conexão entre o Kleber e a Carol, né? Assim, eles grandes amigos. Eu não sei, queria que o Kleber falasse um pouco quando conheceu a Carol, mas essa, somada à sensibilidade do Kleber e a qualidade técnica dele e o engajamento que ele teve de primeiro com um trabalho pequeno, como era o nosso, né, um trabalho incipiente, somou-se essa intimidade, essa forma de lidar e trabalhar com a Carolina Vergés. Os dois são... Só para contestar um trabalho pequeno, um pequeno trabalho grande. Sim. Muito grande. Sim, mas de formas assim, o pequeno aí não é um pequeno de não notável, não, é o Não, eu pequeno entendi, das pequenas formas, né, das coisas que precisam da delicadeza, né? Não, sim, sei lá, eu e Carol, a gente criou alguns espetáculos juntos que eram assim 14 atores, 6 músicos, 20 e tantos figurinos, né? Então não, aí outro dia a gente ficava começando, ai, que bom, agora a gente tem a possibilidade de ficar assim, quase que de uma forma... E aí, sei lá, eu não gosto de falar em acaso, né? Mas aí vem a pandemia e fala, agora vocês vão ficar mesmo juntos, fechados nesse trabalho. Não, eu entendo o que você está falando, mas é porque às vezes o pequeno é tão maior que o grande, sabe? Então, nesse sentido que eu estou falando também, né? Porque é um trabalho tão maravilhoso, tão grandioso que vocês construíram, e assim, nós construímos, deixa eu me inserir nessa, e assim, tão prazeroso ao mesmo tempo, porque eu entrei ali no projeto, foi muito engraçado até, porque a Carol já tinha me falado, eu conheci a Carol há 30 e poucos anos, acho que por aí, sabe? Lá há muito tempo, quando ela ensaiava o baile com a companhia do Gesto e tal. Com Dácio Lima. Com Dácio, tal. E, nossa, eu nunca trabalhei efetivamente, na verdade trabalhei, porque eu fiz uma substituição no baile, no Festival de Campina Grande, há muito tempo, assim, de um dia para o outro, substituindo um ator, né? E aí eu trabalhei com ela no palco essa única vez, assim. E, assim, Carol é uma atriz, além de amiga, né? Que é uma outra questão, é muito maravilhosa, muito potente. Então, você esperou 30 anos para trabalhar... Eu esperei 30 anos para ter o prazer de trabalhar com a Carol. E aí, claro que ela me deu de presente trabalhar com você. E ela me falou assim de cara, quando eu falei assim, Carol, você sabe que vai ser imprescindível a gente ter um tratamento no teu corpo, né? Não é nem só no seu rosto. Aí ela falou, mas eu sei quem é a pessoa que vai fazer isso, Fábio. Posso falar de caras e já vou falar com ele e eu vou te apresentar e você vai ficar encantado. E assim foi. E assim, você sabe que a Carol tem umas certezas, né? Vocês não esperaram 30 anos à toa, né? Assim, tipo, ela falou, eu sei quem é a pessoa. E foi assim, foi um tiro certeiro.
E foi muito engraçado porque assim, ela já tinha me falado do trabalho que estava ensaiando com você e tal. Falar, talvez acho que a gente vai precisar de um visagista e tal. Aí ela até me falou de alguns pensamentos que ela pensava que talvez pudesse ser careca no trabalho. E aí tudo que ela mais teve no trabalho foi cabelo, né? Muito Muito cabelo cabelo. branco. Ela agora, né, falei com ela ontem, né? E ela está de cabelo curto, né? E estava feliz de São Paulo. Ela assim, eu passei, sei lá, a gente passou esse ano todo vendo a Carol com aquela peruca branca, né? Aí eu vejo ela de cabelinho cortado, toda bonitona, Toda assim. Eu falei, bonitona. nossa, eu falei, olha, você saiu dos 400 anos para uns 30. Ela falou, Fábio, não... sim, sim, tá super Mas, bem. mas que maravilhoso a gente ter esse contraste, né? A gente conseguir atingir esse contraste, né? Da Carol como pessoa e a Carol aquele personagem louco que a gente conseguiu construir ali, né? E assim, teve uma coisa que foi muito legal, porque aí depois de um tempo, vocês já estavam bem no meio do processo, casualmente eu encontrei com a Carol no avião, assim, tipo, eu entro no avião, aí tá a Carol sentada, e a gente se olha, não, não. E aí ela me falou de novo, caramba, que coincidência, isso não é por acaso, é o Não, universo juntando a gente. essas coisas não são. Aí falou, não, a gente tem que, vou falar com o Fábio de novo, não sei o que, blá, 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 blá. E aí ela conectou a gente, eu fui lá um dia, para minha alegria, para nossa alegria. Você foi e já começou, né, Kleber? A impressão que eu tenho é que você chegou chegando. Você chegou e a gente já foi marcando as coisas. A gente estava... Esse trabalho, né, que reúne os três textos com essas vozes femininas, né, são Olha o que eu chamados... tenho aqui, ó, ó. Olha, o molde positivo do rosto de Carolina Verguês, com que Assim, a gente aqui já com estava... algum estudo, né, de, Aham, de uma das... textura, de volumes, né? E Essa. A foi gente, a gente, exatamente a gente passou por vários lugares, né? vários lugares, né? A gente foi muito bacana assim, porque eu não tenho um domínio sobre Beckett, não sei nem se alguém no mundo tem, né? Mas Uhum. Tem os aficionados, né? Mas os aficionados necessariamente nem sabem tanto, né? Mas assim, o mais bacana é que assim, claro que eu chegando ali naquele lugar, né, que é um lugar que vocês já conheciam bastante, que vocês já estavam ali coesos, e eu chegando como uma figura nova, foi muito bom porque vocês me deram muita informação para que eu conseguisse jogar o jogo, né? Porque todos os caminhos de direcionamento, tanto os seus quanto da Carol, foram muito importantes para que eu entendesse, compreendesse um pouco do que era essa atmosfera construída, para poder criar junto, né, jogar junto mesmo. Então, eu lembro Eu e de Carol, cada a passo. gente fez um movimento, Kleber, que era assim, a gente tinha se comprometido no ano de 2019 a passar alguns meses só nós dois lendo os textos e começando a sentir os textos. E a gente, quando virou 2020, a gente falou assim, a gente agora quer trazer as pessoas. A gente se falou assim, a gente ficava até meio assim encabulado, e vai entrar mais gente nessa sala, e vai chegar. Mas as pessoas que foram chegando foi assim, do teu timbre, né? Foram assim, pessoas que eram as pessoas certas, e a gente... Mas mesmo assim, vou te falar, tinha nervosismo, tinha assim, a Carol falava, ai, hoje o Kleber vai ver, ai, hoje o Felipe Storino vai ver, não, a Luísa, o que a Luísa, ainda é cedo para a Luísa vir, como se precisasse ter, né, assim, a Carol, desde o primeiro momento que ela começou a ler os textos, eu falava assim, bem, se eu quisesse abrir para público já estaria bacana. Você sabe disso, né? Assim, tipo, ela, Sim, ela, sim, ela já faz. sim, Eu sim, falei, sim. vamos só brincar, vamos só. Não tem um vamos só, né? A Carol já faz assim. Mas vou te dizer, quando a gente decidiu abrir e que foi chegando as pessoas da equipe, que foi você chegou, ela ficava tensa. Ela falava, o Kleber vai ver hoje. Aí depois que a gente parava um pouco para conversar, ela querendo muito escutar, saber o que é que você pensava, e você foi chegando de mansinho também, foi chegando assim. Você chegando no sentido de que
na sequência, você já começou a trabalhar imediatamente, né? Você já começou a pensar, aí de repente tinha aquela coisa da peruca, de repente você já tinha encomendado a peruca, daqui a pouco a peruca já chegou, e daqui a pouco a gente estava indo para o Sérgio Porto. Para mim, naquele momento, da tua chegada até a gente ir para o Sérgio Porto, aquilo ganhou uma velocidade, até sim, sim. vir o break, né? A gente, depois de 2 semanas no Sérgio Porto, na galeria do Espaço Cultural Sérgio Porto, ó, vai fechar o teatro. Aquilo. Então, imagine esse período da tua chegada até a gente ir para o Sérgio Porto, e ali, quando a gente estava no Sérgio Porto, era, bem, então temos mais 1 mês e meio para estrear. Era esse. Não sei se você lembra dessa... Lembro. A pegada era essa, era uma coisa que ia ser assim, né? E aí tudo mudou, né? Comprar tecidos, né, para a Luísa Macia começar a costurar. Então, tinha esse momento. E você falou essa coisa do nervosismo, né? De você e a Carol estavam ali, só vocês dois ali, e aí foi chegando gente. Realmente era um timaço, né? Porque você montou um timaço, assim, só gente muito, muito bacana, muito maravilhosíssima, né? E aí tem esse lugar que vocês falam do nervosismo de vocês, de receber novas pessoas, mas tem o lugar de quem está sendo recebido estar nervoso também, né? Porque, nossa, era exatamente isso, é mergulhar num universo onde vocês já mergulhavam ali, nos peixinhos, blá, 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 e a gente estava chegando, e tem tubarão, é só peixinho, como é que é? Só para fazer uma brincadeira, mas eu cheguei nervoso também, o que eu poderia oferecer, né, nesse trabalho? Que entendimento que eu poderia ter a ponto de oferecer uma coisa bacana para ir para a cena, né? E assim, realmente é isso que você falou da Carol, a Carol é um monstro, né, em cena. É um monstro, assim. Então, quando eu vi o primeiro dia, eu já falei assim, nossa, nossa. E eu só ficava para mim, nossa, sabe? Porque é uma potência, em tudo, um corpo potente, uma voz potente, uma atmosfera potente. E aí eu via que você tinha uns jogos de criação de atmosfera que contribuíam muito para esse jogo acontecer, né? Para que ela estivesse nessa imersão, né? Com coisas, texturas. Eu via que você procurava essa questão das texturas que você está falando, que depois veio na maquiagem também. Né? Tanto que você levava pedras, pelos, areia e coisas para que ela Sempre tocasse, tinha pisasse. a princípio tinha uma questão, as coisas, né? Eram 3 elementos, basicamente, de suporte do corpo que dialogavam com as narrativas, né? Porque o Beckett é um teatro, esse Beckett das vozes femininas, do não eu, do cadência e do passos, é um Beckett de materiais, né? Então, a princípio, eu sabia que iam ter 3 suportes para cada uma dos textos, um suporte que, de alguma forma, era um complemento do corpo. Então, o andador, a maca, a cadeira. E que isso estaria parte de uma instalação cênica que iam se completando com os materiais outros, carvão, pedras, Texturas, né? essas texturas que iam surgir. Mas pensando sempre num espaço cênico, ou um espaço cênico semelhante a uma galeria de arte, Sim, então, sim, sim. para pequeno público, né? Então, a gente caminhou palmeando um pouco palavras com matérias. As palavras em Beckett, elas são muito próximas da matéria e do som e do corpo. Então, assim, as reverberações né? E a Carol tem um trabalho vocal que é muito incrível, né? Então ela foi trabalhando essas reverberações, tornando o som da fala, seja nas exigências de velocidade, de pausa, de suspensão, ela foi trabalhando isso, né? E a gente tinha um espaço íntimo para criar isso. Sim, sim. Você chegou, e o que eu achei também interessante, que o que aconteceu com a pandemia? A gente tinha um projeto, e esse projeto ele teve que ser virado de cabeça para baixo.
e você, em momento nenhum, você ficou restrito, ficou agarrado a alguma coisa. Você, da mesma maneira que o projeto ia tendo que se virar, né? Ou seja, a gente sai da sala de ensaio para ir, em tese, para a sala onde a gente ia estrear um trabalho cênico, para depois ir para uma locação, né, numa casa na Glória, e essa locação, a gente, a princípio, iria fazer uma peça transmitida por streaming, e, de repente, um dia eu ligo para a equipe e falo, gente, é filme, a gente vai filmar isso em alguns dias, então vamos ensaiar um filme. Então, é nesse sentido que eu falo que é filme, não filme, porque é um trabalho que foi todo feito de uma forma... o processo é teatral, performático. Ninguém faz um filme, um longa-metragem em 6 dias, principalmente porque os atores não dão conta de fazer textos complexos em 6 dias. Mas a Carol estava trabalhando esse texto há 1 ano e meio, e ela é uma atriz de muitos recursos, de muita intensidade. Então, agora, quando a gente vira o trabalho de cabeça para baixo, foi uma delícia, porque você, o Paulo Mantuano, o Felipe Storino, a Luísa Maciel, são pessoas que foram na flexibilidade, né? Foram a gente tinha agora que trabalhar com a imagem, não ia ter contato físico, mais de plateia, né? Assim, tipo, a gente, né? Eu falei, Luísa, eu vou filmar em PB. Aí assim, tipo, então as cores, né? Contigo a gente falou assim. Aí você falou, não, mas olha só, eu tenho um cinza, esse cinza aqui parece azulado, mas no PB vai dar o contraste. E a gente fez N testes de maquiagem, você uma disponibilidade para trabalhar e sei lá, esse Beckett, a gente não sabia nem a quantidade de corpo que ia aparecer, e você maquiou pé, maquiou perna, maquiou a atriz inteira. Muitas vezes mais do que precisava para a gente ir encontrando, né? Sim, e tudo no sentido da textura que a gente falou, mas também no sentido da tonalidade, do alto contraste, que depois ia ser importante para a imagem, do misto entre um envelhecimento real, né, realista, e um envelhecimento plástico, né, que era algo eu achei assim, foi muito quando a gente trocou, né, de não vai ser exatamente o teatro visto presencialmente para uma coisa que é audiovisual, que é filme mesmo, o filme não filme, por um lado a gente ganha muita coisa, por um lado perde algumas, né? Então, assim, porque no audiovisual a gente pode ter os cortes, né? Então, isso possibilita também que a gente faça alterações, pequenas alterações durante, para dar um corte e aparecer o personagem um pouquinho de outro jeito, um pouquinho desmontado, um pouquinho mais escangalhado, um pouquinho mais velho ainda. Então, a gente teve essa possibilidade também, né? Isso, por um lado, também a gente ganha de outra forma, né? Quando a gente você fala... trabalhou assim, né? Assim, a gente nos dias a cada plano, cada take, você entrava, ajustava. Sim, sim. Isso era uma coisa que no teatro é aquela história, né? Começou, vai até o fim. Começou, E essa coisa que eu te falei do teu engajamento, até eu acho que por você vir do circo, de vários, né, essa coisa, uma vez o Paulo José falou isso, né, que ele quando foi fazer cinema pela primeira vez, foi um Roda Viva, que ele não aguentava, porque ele estava pronto, texto decorado, e trancaram ele num camarim. E ele via que tinha agitação do lado de fora e ele queria sair para ajudar, né? Porque ele vinha do teatro, ele tinha feito figurino, ele fazia iluminação, ele carregava cenário. Então ele falou assim, mas eu não posso ficar aqui parado, as pessoas estão trabalhando. Eu falei, não, mas já vão te chamar. Eu falei, mas eu quero participar. Na verdade, isso acontecia com a nossa equipe, que era uma equipe pequena, mas eu me lembro, Kleber,
que a gente estava... A única dificuldade maior que a gente teve de filmagem foi com Não Eu, né? Que esse texto, que é muito difícil, é para uma atriz virtuose, que nem a Carol, e a gente estava tendo que filmar e tudo... tinham trechos muito grandes de texto falados em fluxo, e tinha que encaixar a boca no enquadramento da câmera, e a gente com dificuldade, a Carol começando a ficar cansada, e aí você pegou e foi lá para ficar do lado dela. Lembrei da dança de salão que nós fizemos, e assim, aí eu trouxe esse recurso lá da dança de salão, que é o recurso de guiar a pessoa com um toquezinho da mão. Sim, você foi dando uns toquezinhos para ela entrar, Ela ficar mais encaixar. centralizada e ela, louca, né, conseguia receber o toque e não desconcentrar. Sim, isso não foi o mais incrível. desconcentrava. Porque eu sei lá, se eu estou fazendo um texto difícil como aquele e recebo uma batidinha na minha perna, para tudo, desaba o texto. Ela ia recebendo seus toquezinhos, sim, enquanto né? eu fazia códigos para você, chega para cá, chega para lá, e a coisa aconteceu, né? Aconteceu e foi lindo, né? Então, assim, você é um parceiraço, né? Além de ser um visagista incrível, você é um parceiraço. A gente vivenciou isso. Mas foi muito legal, assim, você falou de plasticidade, e aí tem uma coisa ali que quando eu cheguei quando eu cheguei, não, durante o processo, eu fui vendo você montando o que seria o nosso cenário, né? E aí, quando eu entrei, a cada dia que eu entrava, que eu me deparava com o cenário montado, eu falava, gente, isso aqui realmente é um misto de tanta coisa, né? Sabe, é uma galeria de arte, é um espaço de performance, sabe, que Set incrível. de filmagem, é tudo. Porque, assim, que felicidade que era um trabalho montado para ter o Vozes do Silêncio. Mas se eu entrasse naquela casa e visse aquele espaço como um espaço de visitação, eu entraria e sairia feliz, sabe? Por ter visto aquele espaço que era um espaço de arte, sabe? Uma galeria de arte, praticamente, sabe? Eu falava que era o nosso ninho de rato, né? O nosso ninho de Cara, rato, porque a gente ia ensaiar e as coisas iam para os seus lugares aos poucos, como se a gente fosse recolhendo as peças, né? O que era necessário para ir reposicionando e construindo de acordo com a necessidade, né? Isso foi um processo que aí é um processo que, sim, parece artes visuais, parece também o nosso artes teatro. Plásticas, sim, é uma mistura de muita coisa. E a gente ia filmar eles. Então, assim, os ensaios com a Carol, eu filmava sempre, né? Estava sempre filmando. E os testes que você fez de maquiagem, a gente, o tempo todo, a gente visualizava eles no screen, né? na câmera, né? Porque a gente precisava... a gente sabia que tinha um resultado que era o que a gente estava visualizando, mas a gente precisava saber de como a câmera estava visualizando e quais eram as possibilidades daquilo, né? Por isso que, assim, sei lá, você fez muito teste de maquiagem, muito teste, e tanto... e essa é uma coisa também bem Beckettiana, que é o corpo fragmentado, né? Então, isso foi até o fim, né? As mãos, aquele trabalho que você estava de maquiagem de braço e mão e pés, era uma coisa assim muito minuciosa, muito detalhista, né? Imprimia muito. Eu acho que para muita gente que assistiu, que está assistindo e que vai assistir ainda esse nosso trabalho, isso imprime. As pessoas falam, o trabalho tem um acabamento. Eu não gosto de chamar nem de acabamento, eu acho que o trabalho é isso, esse trabalho precisava ser dessa forma, né? Assim, foi a maneira da gente... é o lado de como o não-filme se torna filme para a gente de teatro, para a gente que necessita de presença, ou seja,
essa presença é narrativa. A gente não pode confiar, não podia confiar só na sequenciação de ações, até porque o Beckett tem pouca ação, né? Então, quando as pessoas forem ver esse trabalho no teatro, elas vão entender também essa diferença, né? Uma performer no teatro, ela em si é uma presença, você percebe essa presença. Então, como é que a gente transforma essa presença da Carol em cada minúcio, cada pedacinho dos dedos? E você foi ali, com um pincelzinho, o pincelzinho. Mas é maravilhoso, porque Clareia, escurece, para a câmera, para isso, vamos ajustar, tá, um pouquinho relevo, mais. sombra. Mas tem isso, esse espaço criado, porque assim, a Carol, a gente sabia que desde o começo a gente queria um tipo de envelhecimento, mas que tipo de envelhecimento seria esse, né? Que você pode fazer de diversas formas, né? E que tipo de envelhecimento cairia bem para esse trabalho específico, dentro desse contexto, com esse cenário, artes plásticas, sei lá o quê, sabe? Tipo, o que você fala, que pé é esse pintado que toca no carvão, sabe? Sim. Como ele no carvão ele se dá, sabe? Tem essa questão, porque Não, o pé contraste, a pintado, textura o do pé pintado carvão. da Carol no camarim é uma coisa, então, assim, ter Sim. esse espaço, que é um espaço meio que de artes integradas, artes plásticas, ali para ter o pé da Carol pisando num carvão é diferente, sabe? E isso que realmente fez o trabalho acontecer como um trabalho que se tornou, sabe, justo. Acho que seria isso falar, né? A gente experimentou muito maquiar a Carol de diversas formas também, né? Sim, Lembra sim. que a gente fez maquiagem? Eu fui um dia na casa dela, experimentei maquiar com látex, aí a gente fez uma maquiagem de látex que ficou ótima, mas ao mesmo tempo, látex, aí se for teatro, repetição, como é que a gente Sim. faz? Porque ou seja, tudo está ligado aos processos, né? Então, Sim, assim, isso que a gente pensou, se vai para um teatro, depois de um tempo a atriz tem que dominar aquilo e entrou em cena e como é que vai de uma peça para outra, é um tríptico, né? sim, sim, Uma sim, sim. trilogia que é um tríptico no sentido de quadros, né? São figuras, né? Que são. Então, como é que ela vai de um lugar para outro dentro do teatro? Quando vira de cabeça para baixo pelas contingências, né, da pandemia, e fala, olha, não vai ser presencial mesmo, né? A gente fez esse trabalho para o Sesc Rio de Janeiro, né, usando os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, assim, como é que isso precisa chegar em que público? Como é que chega nesse público? Sim, Aí, sim. nesse sentido, eu ia te perguntar um pouco como é que foi para você, como artista, nesse trabalho e em outros, vivenciar essa questão da pandemia, né? Você chegava para trabalhar já quando a gente estava na locação, todo paramentado, você tinha máscara, tinha Sim. o visor também, Face Shield, sim. o face shield e era álcool para todo lado, e nós trabalhávamos com a nossa equipe, que já era pequena, ainda se revezava para a gente ter o mínimo de risco possível, né? A Carol tinha tido Covid no início do ano, antes da gente, né? A gente teve que esperar, inclusive, a Carol ficar bem, mas a gente tinha muitas dúvidas, porque as pessoas pegavam de novo e se Sim, sim. transmitiam, e muitas pessoas estavam morrendo, né? Eu, durante a pandemia, com os editais da Aldir Blanc, eu trabalhei muito, né? Uma coisa que aconteceu, assim, meio ao contrário, né? Porque ao mesmo tempo que muita gente estava sem trabalho, sem ter peças e projetos para fazer, eu fiz muita coisa. Então, durante a pandemia, eu acho que naquele período eu estava, assim, muito enlouquecida e tentando, né, dar o melhor em cada projeto, mas eu acho que eu estava naquele momento com 5 projetos em processo, sabe? E aí me adequando para atender a todos, assim.
Acho que eu consegui. Se virou. E, é, e sim, era exatamente isso. Existe um protocolo, né, que para maquiador, né, principalmente quando se fala de audiovisual, que era uma coisa que era muito regradinha, a gente tinha que estar realmente com álcool o tempo inteiro. O Algumas coisas Face deram Shield, errado, né? Teve, sei lá, se não me engano, algumas novelas começaram a ser gravadas, as pessoas adoeceram, tiveram que sim, e aí parar tudo, parar e tal. né? Projetos caríssimos, né? Alguns Assim, projetos cinemas, né? de audiovisual tiveram problema, tiveram que parar, e olha, parar uma obra audiovisual é um grande problema, porque é muita Não. gente envolvida, né? E assim, então, todo esse processo, às vezes eu passava 12 horas por dia com face shield no rosto, né? Que é o que a gente faz quando a gente está fazendo cinema, audiovisual. Hum. Então, assim, muita gente falava, isso não te incomoda dessa maneira? E já não me incomodava mais, porque ficou meio que parte de mim, sabe? Então, se eu uso hoje, eu já não me incomodo, como talvez no início, né? Então, não virou um problema para mim. Eu acho que, na verdade, virou uma solução poder continuar trabalhando mesmo dessa forma. Mas sente falta, tá assim, tipo, qual é a sua expectativa com relação ao fim da pandemia? É, e você acha que vai existir a gente volta para o lugar de antes ou não tem mais antes? A gente agora tem, assim, o que foi transformado aí em você? O que você acha que nas artes ou nos tipos de trabalho, no nosso trabalho, pode ter sido transformado em definitivo, assim, tipo, o que é que você acha que veio para ficar? Eu acho assim, enquanto maquiador, eu acho que tem umas questões que vieram para ficar, que seria a questão do cuidado, higiene total e coisas que a gente não pode repetir, que muitas vezes se fazia anteriormente. Talvez a máscara fique um bom tempo ainda, mesmo que o face shield caia, mas acredito que a máscara vai ser, durante um bom tempo, vai estar no rosto do maquiador, quando ele estiver fazendo um projeto. É, eu acho que isso, sim. Você acredita que esse teatro remoto vai seguir, vai existir teatro remoto e teatro presencial? Acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, uma coisa não anula a outra, sabe? Eu acho que foi uma experiência que a gente precisou ter e para criar mais uma possibilidade. Eu acho que o teatro remoto vai continuar existindo, mesmo que ninguém mais precise usar máscara em algum momento, que o teatro presencial aconteça a todo vapor, mas acredito que o teatro pela internet ele vai continuar acontecendo. Acho que é uma nova possibilidade, assim como tem atores, grandes atores que fazem TV, fazem novela e são maravilhosos, também alguns, e não Eu, fazem teatro, mas eu, eles de eu alguma maneira gosto. também são maravilhosos, sabe? Eu gosto de provocar os cineastas e falando que quase todo cinema produzido é teatro. Uhum, Eles, assim, porque o cinema que depende do drama, né? Na verdade, ele tem uma parte de autonomia de linguagem, mas boa parte dessa autonomia não é a verdadeira, porque ela depende de toda a tradição do dramático, né? E que é do uhum, teatro, e necessariamente não, são poucos, na verdade, comparativamente, são poucos os atores que são exclusivamente de cinema, exclusivamente de televisão uhum, ou de qualquer um dessas outras mídias. Quase todos, necessariamente, ou tiveram uma formação em teatro, ou a vida toda vão fazer teatro. E então eu uhum. fico achando que o teatro ele pode estar em suportes os mais variados possíveis, desde o presencial clássico com a Sim, 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 plateia, sim, sim, assim, sim. até o teatro individual entre um ator e um público,
até o cinema, a novela, a telenovela, a nossa telenovela, as séries, e agora a gente tem o teatro remoto, que Eu acho ainda maravilhoso. vai se desenvolver. Eu acho, pessoalmente, que o teatro remoto ainda vai explorar, e os híbridos também vão. Eu acho que uma coisa que veio para ficar, por exemplo, Kleber, é que poucas produções de teatro presencial vão abrir mão de fazer a transmissão remota, porque até economicamente e para alcançar públicos maiores, Sim. vai ser bom, porque imagina, tem muita gente. Eu mesmo já quis muitas vezes ver uma peça que estava em São Paulo e não tinha a oportunidade de ir a São Paulo naquele período todo, a peça acabava e eu não ia ver, aquela peça não ia vir para o Rio. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que peças em alguns lugares eu vou comprar ingresso. Imagina, eu posso comprar ingresso para ver uma peça na França e assistir a Aham. peça remotamente. Ah, mas é muito melhor ver presencialmente. Sim, se você puder estar presencialmente. Se É você não muito. puder, pode ser muito bom você ver algo remotamente, como foi a nossa obrigatoriedade, né? A nossa contingência. Então, eu acho que, sei lá, o nosso projeto, o Voz do Silêncio, vai ganhar os palcos presenciais e eu acho que a gente vai continuar transmitindo remotamente É. aquele trabalho ali, naquele momento, no Eu aqui e acho que agora. eu acho que é muito melhor ver a peça presencialmente, ok, mas é muito melhor poder ver a peça Sim, poder ter em, acesso em àquilo. qualquer possibilidade, sabe? Eu digo sobre exposições, né? Assim, Sim, sim, eu sim. vi 3 exposições remotamente, fiz visitas guiadas. Dava nervoso às vezes, queria parar e a câmera não parava, eu queria sentar num banco e ficar diante de um trabalho, mas quantas exposições eu não consigo ver porque eu não vou ter essa possibilidade de mobilidade física e aí eu perco, né? Então, assim, é óbvio que isso pode nos criar mais aflição e ansiedade para querer ver tudo, mas de Sim, sim, alguma sim. forma eu acho que esse lugar do remoto, do tempo real e do registro, é, nós nos habilitamos muito mais. Eu acho que todos os seres humanos do Sim, planeta sim, se sim, habilitaram mais para isso, né? sim, Você sim. no início estava falando que estava nervoso para fazer entrevista. Você, que nervoso, né? Você na verdade já faz. Você estava achando que ia se fazer uma live. Você estava animado para fazer uma live. Tava tudo errado, Então, eu. não. Então você já estava pronto para muita coisa. Parece você como visagista. Já estava pronto há muito tempo. Mas é isso, a gente teve que aprender a fazer muita coisa, inclusive para se conectar mais e Nossa, para trabalhar mais e mostrar o trabalho. tudo muito Então, rápido, né? tudo Tudo muito emergencial, né? tudo muito. A palavra emergencial ela É. estava na nossa boca o tempo todo. Gritando na nossa boca. Sobrevivemos, Agora, tem uma sobrevivemos. questão que é, quando a gente voltar agora para o presencial, com Vozes do Silêncio, a gente vai ter que remodelar algumas coisas, né? O projeto vira de cabeça para baixo de novo, De né? novo, né? Vrum, vrum. Vamos Porque aí, girando, né, cara? A gente é tipo um tobogão, uma roda gigante. Mas eu acho que vai ser no acúmulo, né, Kleber? Eu acho que aham, a minha, sei lá, quando começar, vai começar, mas assim, tipo, a minha expectativa é que vai acumulando camadas, né? Assim, aham, as coisas vão criando camadas, né? A gente vai sair da locação e vai deixar de ser filme, mas alguma coisa vai vir junto sim, daquilo, sim, né? sim, 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 O sim. mídia muda. É, no visagismo vai mudar muita coisa, a Vai gente vai mudar mudar muita com coisa, certeza. né? É, Sim, e, sim, é- sim, e a gente sim. está vivo, né? Então Nenhum é, problema de mudar, é né? isso, É isso, né? é isso. Adorei o papo, muito Eu bom. também, foi Você tirou ótimo. de Eu mim. estava tenso, mas ó, fluiu, fluiu. E a gente às vezes não tem a oportunidade de parar e falar assim, cara, eu vou ficar direto só com o Kleber. Gente, para de falar, eu vou conversar com o Kleber. Tchau.
Muito bom, Kleber. Foi ótimo, adorei o papinho e que nos vejamos em breve nos Em palcos breve. Em também. breve, todos com sede, estamos todos morrendo de vontade de voltar para a sala de ensaio. Sim. Em breve, estaremos lá. Beijo para você, querido. Beijo. Beijo.